cidade do nosso Deus, santo monte, alegria de toda a terra, grande ó Senhor, em quem nós temos a vitória. Quem nos ajuda? Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer, agradecer-te e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. E que nos ajuda, que nos ajuda. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Muito grande, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, vai falando, quero abençoar as vozes da igreja. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Deus, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Apocalipse capítulo 3, versículos de 1 a 6, da igreja de Sardes. E assim a palavra de Deus: o anjo da igreja de Sardes escreve: isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas, conhece suas obras, tem um nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te.
Pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a hora que virei sobre ti. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidos de branco, porquanto são dignas. Ao que vencer, será assim vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu quero compartilhar essa mensagem que intitulei assim, Cultivando as Aparências. E a igreja de Sardes, então, relacionando com o avivamento, o texto diz que tem a aparência de quem está viva, ou avivada, mas na verdade está morta. E esse texto é uma advertência para a nossa vida cristã. Então, a história de Sardes tem muito a ver com a história da cidade de Sardes. Então, situada num alto, numa colina, a cidade de Sardes, ela tinha um barranco muito íngreme para chegar até lá, e era muito difícil as pessoas chegarem até lá. Então, eles se sentiam seguros, confortáveis, em confronto direto, nenhum inimigo conseguiu chegar até lá, por causa que era muito íngreme, eles conseguiam, antes disso, derrotá-los. Mas houve um rei, o rei Ciro da Pérsia, que ele queria tomar a cidade de Sardes, e ele ficou 14 dias acampado ao redor da cidade, e esperando ali uma brecha. E o povo começou a cansar. 40 dias os soldados não conseguiam mais ficar atentos, e pegaram no sono, dormiram. Eles tinham apenas um buraco no muro que ninguém tinha tapado, esqueceram de tapar aquele buraco. E por aquele buraco os soldados do rei Ciro entraram, dominaram a cidade, saquearam tudo, destruíram as famílias e as casas. Houve uma outra invasão, um outro período, da mesma forma, a outra invasão, as pessoas esqueceram novamente de tapar aquele buraco, e o povo, o inimigo entrou por ali e acabou derrotando. Então, essa mensagem de Deus, que está no versículo 3, ali que nós lemos, ser vigilantes, não virei como um ladrão de noite, eles sabiam muito bem o que significava isso. Porque todas as vezes que eles perderam, foi quando de noite eles dormiram e o inimigo entrou como um ladrão, sem eles ver, e saqueou as suas casas, as suas vidas, e fez um grande estrago naquela cidade. Quando João escreveu essa carta, Sardes era uma cidade rica, mas totalmente degenerada. A sociedade estava acabada moralmente, os valores morais tinham sido jogados no chão, e então a cidade vivia apenas do passado, apenas da sua glória passada, e seus habitantes então se entregavam à luxúria e ao prazer. A igreja então se tornou como uma cidade. Em vez de influenciar, ela era influenciada. A igreja era como um sal sem sabor, ou como uma lamparina escondida. Ela não influenciava, não fazia diferença nenhuma. A cidade não odiava e também não amava, porque tanto faz ela estar aqui ou não está, não fazia diferença nenhuma. Isso tem uma aplicação já na introdução, tem uma aplicação para nós. Será que nós temos causado alguma reação no meio onde nós estamos inseridos? Que seja de repulsão ou de paixão, ou tanto faz, a igreja de Jesus está aqui ou não, que não vai fazer diferença nesse barco. A igreja de Sardes foi uma igreja que tinha fama, mas não tinha vida. Ela era dona de uma riqueza, de um grande nome, mas não tinha poder. Ela tinha obras, mas não tinha dignidade. Ela tinha performance, mas não tinha integridade. E é essa igreja que Jesus então envia essa mensagem de um avivamento, de uma renovação, de um despertamento, dizendo: acorda, porque assim não é possível. Assim não é possível meu nome ser glorificado. Assim as coisas vão continuar sempre como estão. Então não é diferente o estado da igreja hoje. É a igreja que nós precisamos ser confrontados com aquele que anda, passeia no meio da igreja, que é o dono da igreja. Nós devemos olhar para essa carta não como uma relíquia, mas como um espelho onde nós nos vemos. Conta-se uma história de um pastor que ele estava vendo a monidão, a apatia da igreja dele, e ele então num culto deu um aviso: no próximo culto
teremos um culto fúnebre na nossa igreja. Queria que todos viessem participar. Não disse quem era, que ia morrer ou estava morto. Disse apenas que ia ser um culto fúnebre e que todos, até aquelas pessoas que só vêm na Páscoa e no Natal vieram, apareceram no culto. A igreja lutou, ele trouxe um sermão e aquele caixão estava ali inclinado, encostado no púlpito, e todo mundo naquela curiosidade de saber quem estava ali dentro, quem estava morto, e eles queriam ver. E no final da mensagem, no final do culto, o pastor pediu para que a igreja fizesse uma fila e viesse então, um de cada vez, olhar para o caixão. Olhar no caixão, todo mundo que olhava no caixão ficava perplexo, saía chorando, cabisbaixo, e no caixão não havia nenhum cadáver. Naquela abertura, naquele vidro que tem em algumas tampas do caixão, ali era um espelho. E quando as pessoas olhavam para aquele fundo, viam a si mesmos. E o pastor quis dar a mensagem que aquela igreja estava morta, aquela igreja estava apática, aquela igreja precisava ser ressuscitada no poder do Espírito Santo. E então, com esse sermão, com essa ilustração, ali aquela igreja foi despertada para um avivamento e começou a fazer a obra de Deus, a santificar a sua vida, a se desviar dos maus caminhos. Aquela igreja que fez um grande impacto no lugar onde estava. Então, o primeiro aspecto dessa mensagem é a necessidade do avivamento. O avivamento é necessário quando há crentes que só têm nome no rol da igreja, mas ainda estão mortos espiritualmente, ou seja, não têm o nome escrito no livro da vida, não são convertidos. O versículo 1 fala disso. Que essa aparência de vivo, mas quando na verdade está morto. Então o Sardes não era molestada por nenhum ataque externo. Nós não vemos preocupação com os nicolaítas, com os balamitas, com qualquer outro tipo de ataque externo, porque o problema não era externo. O diabo nem queria atacar porque a igreja estava morta nos seus pecados. Diz um ditado popular, chulo, assim, que não vale a pena chutar cachorro morto. Era essa a igreja. O diabo não tinha nem interesse em atacar porque não valia a pena. Não fazia diferença, não influenciava, só ficava ali dentro, cultivando as luxúrias, a sua riqueza, a sua imoralidade. Para que eu vou atacar? Eles já estão se destruindo. O pecado está destruindo, o modernismo está destruindo. Não preciso fazer mais nada. Então, a fé exercida pelaquela igreja era apenas nominal. O cristianismo daquela igreja era nominal. Os membros pertenciam a Cristo apenas em nome, não havia um coração entregue. Eles tinham fama de vivo, mas na verdade estavam mortos. Estavam vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Reavivamento é necessário quando há crentes que estão na UTI espiritual, em estado adiantado de enfermidade espiritual. O texto diz que havia poucas pessoas ali que estavam dignas de andar com Deus. A maioria estava entregue a essa vida mundana, perdendo os valores do reino de Deus. Então, haviam crentes em estados terminais, sucumbindo, mas estavam ali, adorando a Deus, levantando as mãos, indo domingo após domingo, fazendo tudo o que parecia uma igreja viva, mas na verdade estavam mortos. O pastor Carlito Paes, que hoje é um referencial em igreja, representante da Willow Creek, que é a igreja de vida em propósito aqui no Brasil, lá em São José, Ribeirão Preto, né? É isso. Então ele foi lá no seminário, ele deu uma palestra. Ele disse que a igreja dele é tão organizada, funciona tão bem, que se Deus sair de lá, eles vão perceber em forma de estrutura, que Deus sair de lá vai levar uns 5 a 10 anos para ele perceber. Está tudo direitinho, funciona direitinho. As coisas acontecem no dia certo, na hora certa, tem uma agendinha certa, mas Deus não está presente. A igreja de Laodiceia é um exemplo disso. Ah, mas pode isso? Pode. A igreja de Laodiceia, Deus assim, eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta e deixar-me entrar, mas a igreja tinha culto. A igreja tinha riqueza. É a igreja mais rica daquela região. A igreja pomposa, cheia de adoração. Mas Jesus disse: só esqueceu de uma coisa, eu não estou aí dentro.
Então nós podemos ter forma de igreja, aparência de igreja, forma de crente, aparência de crente, mas na verdade não somos. E esse é o cuidado que Jesus está aqui cutucando essa igreja, está dizendo: vocês estão aí, tem fama de ser viva, de estar avivada, de fazer isso, fazer aquilo, mas eu vou dizer uma coisa, eu que sou o dono da igreja, estou dizendo: vocês estão mortos, vocês estão perdidos nos seus pecados, vocês estão tão cegos que não conseguem enxergar a própria realidade de vocês. E esse é o perigo que nós temos de nos acostumarmos com a religiosidade. Domingo é dia de culto, de manhã é dia de EBD, domingo de manhã, de noite é dia de culto, quarta-feira é dia de culto. É um negócio assim, já acorda, sabe, rodar. Se não vem no culto, chega a dar uma tremedeira. Muitas vezes isso não é desejo de adorar a Deus, é religiosidade. Fica em casa no domingo sem vir, você não sabe mais o que fazer. Acho que adorar a Deus é só dentro da igreja. Esse era o problema lá na época de Daniel, que eles, depois do cativeiro, eles não conseguiam mais louvar a Deus, porque destruíram o nosso templo. Que Deus nos livre, mas se pegasse fogo, se destruísse, se explodisse a igreja, Batista Caju, até construir uma nova, você não ia ficar, ia fazer o quê? Ia mudar de igreja. Se nós fosse reunir um botânico, ao ar livre, numa praça, fosse fazer em células nesse tempo, até reconstruir o que você ia fazer. Lá em Porto Alegre, na igreja onde nós frequentávamos, o pastor, diante de uma situação que a igreja estava muito carregada em reunião, isso aqui as pessoas estavam cansadas demais, ele e as famílias estavam sendo destruídas, por causa que o marido é diácono, tem que participar da culto de manhã, daí o filho tem que participar do louvor, tem que ensaiar à tarde, a esposa do Ministério Infantil à noite tem que. E aí, quando é que vão se encontrar? O único dia que tem para se prestar com famílias é domingo. Daí domingo essa correria, como é que vão se encontrar? Então lá o pastor fez isso. Domingo pela manhã e domingo à noite era o mesmo culto, a mesma BD. Então quem vinha de manhã assistia uma BD e um culto, e quem vinha à noite via a mesma BD e o mesmo culto. Então quem vinha de manhã não precisava vir à noite, e quem queria vir só à noite não precisava vir de manhã, porque não fazia sentido você estar duas vezes a mesma coisa, igualzinho, o mesmo pecador, o mesmo louvor, o mesmo culto. A intenção era que a igreja tivesse tempo para cuidar da sua família, para cuidar um do outro. Meus irmãos, que teve gente, e o pastor ficou na porta, ele botou outros para pegar, para ficar na porta. Ele disse: não, tu veio de manhã, pode voltar para casa. A religiosidade: não, mas eu tenho, domingo é dia de culto, não é. Você já veio de manhã, já cultuou a Deus. Vai lá, cuida da tua família, cuida da tua casa, vai passear. Não, tá? Tem que segurar pessoas para não entrar, proibir pessoas de entrar. E às vezes a gente acha que isso é adoração, isso é religiosidade. Religiosidade. Eu tenho que ir, relógio biológico, tem que ir lá. Se não tem sentimento de pecado, não é isso. Então, muitas vezes nós temos essa aparência. Muitas vezes nós temos nós entramos num ritualismo, num mecanismo, e achamos que isso é vida com Deus, isso é apenas uma religiosidade. Obviamente é necessário quando há crentes que, embora estejam em atividade na igreja, levam uma vida sem integridade. Essas pessoas da igreja levavam uma vida dupla. Eles adoravam a Deus ali na hora do culto, mas a sua vida lá fora era bem diferente. Eles buscavam a glória deles e não a de Deus. Eles queriam se engrandecer por ser pessoas abastadas, pessoas ricas, por ter poder, por ter aquisição. E eles estavam ali adorando, dizendo: meu irmãozinho, mas depois lá fora não queria nem saber um do outro. E isso é hipocrisia, e Deus condena a hipocrisia. Eles tinham uma aparência, mas não viviam aquilo que aparentavam. Eram crentes que faziam uma simulação da fé, um faz de conta. Cantavam hinos de adoração, mas a mente estava longe de Deus. Pregavam os pastores apenas para mostrar sua eloquência e seu conhecimento. Então a igreja de Sardes estava falsamente satisfeita e confiante. Eles eram falsamente ativos, falsamente devotos, falsamente fiéis. Entregavam dízimos, participavam de todos os rituais de culto, participavam das reuniões, das assembleias, dos cultos, das campanhas evangelísticas, de tudo.
Mas Jesus disse, esse Jesus diria lá, eu não te conheço. No dia que você fosse apresentar a Deus, e quer levar o teu currículo, participei de todos os cultos, não participei, não faltei nenhum, não sei, fui batizado, aqui crucificado, ele vai dizer, eu te conheço. O que eu queria não era isso. Não procura adoração, procura adoradores. E essas pessoas estavam numa falta, eram falsos adoradores. O avivamento é necessário quando a crente se contaminando abertamente com o mundanismo. O mundanismo está cada vez entrando mais forte na igreja. A igreja, para agradar o mundo, está se amoldando, está fazendo coisas. Ah, tem lá, mas aqui também vão ter que para agradar eles, para eles virem. Não é isso que atrai. O que atrai é a glória do Senhor. Nós vimos aqui no estudo do avivamento que aqui impactava, fazia as pessoas se aglutinarem em volta da igreja, era a oração. Era pessoas de joelho dobrado confessando seu pecado. Não era porque tinha uma dança sexual, não era porque tinha isso, que tinha aquilo, que tinha alguma coisa que atrai as pessoas. O que atrai as pessoas é a glória de Deus. Quer dizer, lá tem uma coisa diferente. E se nós formos iguais ao mundo, por que eles vão vir aqui? Ficam lá. Não faz diferença. Então nós temos que ter cuidado para não afrouxar nossos valores. Deus não negocia os valores. Nós podemos contextualizar o Evangelho, a forma como isso, mas a verdade do Evangelho jamais poderá ser modificada, amoldada ao mundo. E essas coisas estão entrando na igreja. Hoje as pessoas, para agradar, nós vamos na Centro Macumba, lá tem sal grosso, não, aqui na nossa igreja também tem, lá tem não sei o que, lá na nossa também tem, vem para cá. Não é isso. Não é isso. Nós estamos perdendo a essência do que é ser igreja. Nós temos fama de igreja, mas não somos igreja, porque não agimos como igreja, porque não influenciamos como igreja, não impactamos como igreja. A igreja que Jesus Cristo quis implantar, não a que os homens querem que seja. E Jesus dá 3 ordens para essa igreja, para que elas possam se reanimar, para que elas possam reviver. A primeira é pela palavra, o retorno à palavra de Deus. Ele diz que vocês devem lembrar daquilo que ouviram, guardar e voltar, e a volta é essa palavra. Eles tinham se apartado da pureza da palavra. Então o reavivamento é o resultado dessas lembranças, desse tempo, esse primeiro amor, dessa primeira paixão, de querer voltar a estar buscando na palavra de Deus a cada dia, a presença de Deus, aquilo que Deus quer falar conosco. Então nós estamos deixando de lado isso, nós estamos deixando de lado essa verdade da palavra de Deus para as coisas que a gente acha bom, o que a gente acha que deve ser melhor. Em segundo lugar, a volta à vigilância espiritual. Ser vigilante, porque senão eu voltarei e vou pegar vocês de forma que vocês não estão esperando. Então é para estar vigilante. Aquelas pessoas tinham uma brecha no muro, anos se passaram na primeira vez e eles não fecharam aquela brecha. O inimigo entrou pelo mesmo lugar e fez o mesmo estrago. E às vezes na nossa vida tem brechas que a gente fica ali olhando, sabe, e as coisas ficam acontecendo sempre naquele mesmo lugar. Ser vigilante. Fecha as brechas. Deus tem mostrado, Deus tem indicado quando acontece um infortúnio em nossa vida, e algo que está ali nos machuca, Deus está dizendo: olha, aconteceu porque você relaxou, aconteceu porque você não foi vigilante. Em terceiro, uma volta à santidade. Aquela igreja contaminou suas vestes. Jesus disse que poucas pessoas ali estavam dignas para andar com ele. E as que suja a veste é o pecado. É o caminho que não agrada a Deus. É a imoralidade, é aquele jeitinho brasileiro. São tantas coisas que a gente pode fazer e que vai sujando a nossa imagem, vai sujando nossas vestes, dizendo: olha, assim você não pode mais andar comigo. Mas existe a bênção do avivamento. E o versículo 5 diz que a santidade agora é a garantia no futuro. A maioria dos crentes tinham se contaminado das misturas, e Deus vai dizendo que aqueles que se reanimarem, aqueles que voltarem à palavra,
aqueles que deixarem o Espírito Santo agir, esses serão vestidos de branco, e o nome deles jamais será apagado no livro da vida. Deus não se envergonhará deles, vai estar lá presente na glória com Deus. Então, o que nós temos para observar nesse texto é que a igreja morta, enferma, solente, precisa ser reavivada pelo Espírito de Deus. E esse Espírito que Cristo quer nos conceder, quer derramar sobre nós, um Espírito de reavivamento, uma unção de ousadia, de despertamento, de consciência do nosso propósito como igreja, para que a gente possa transformar, para que a gente possa fazer diferença, para que a gente não fique mais apáticos, sentados, apenas contemplando, ouvindo o culto após culto, dizendo, foi boa a mensagem, não foi boa. Deus não nos chamou para ser críticos de mensagem, mas para sermos adoradores, pessoas que fazem diferença. O que nós estamos fazendo como igreja? O que nós estamos fazendo como discípulos de Cristo? Para que a glória dele seja manifestada no nosso meio, no nosso bairro, na nossa vizinhança, na nossa família. Porque eu tenho um adesivo no carro, porque eu tenho uma camisa, um peixinho, alguma coisa, porque sabem que eu vou no culto, lá na igreja batista, ou em qualquer outra igreja. Não é isso que vai fazer diferença. Deus está dizendo que isso é apenas aparência, isso é apenas uma aparência de vivo, mas que está morto. Parece igreja, mas não é. Parece adoração, mas não é. Parece culto, mas não é. Nós precisamos de uma transformação, de um reavivamento. E esse foi o motivo do estudo, esse foi o motivo da mensagem, que Deus possa despertar em nós, para dizer, Deus, eu preciso de uma renovação na minha vida. Eu preciso que o fogo do Espírito Santo incendeie o meu coração, e que eu tenha paixão pelas pessoas que estão perdidas. Eu quero glorificar o teu nome na minha vida, no meu falar, no meu viver. Irmãos, se a gente continuar sentado, apontando o dedo, tem uma hora que Deus vai dizer, por que ter igreja? Para que ser igreja? E o avivamento acontece justamente nesse momento, quando a igreja está apática, quando a igreja está abatida, quando ninguém espera mais nada da igreja, Deus faz, Deus mostra para dizer, há um instrumento de bênção nessa terra, e que somos nós. Mas nós temos que clamar, Deus, eu preciso, eu quero mais de Ti. Será que você pode fazer isso nessa manhã? Nós vamos nos levantar agora. Eu queria que cada um fizesse uma oração ao Senhor, dizendo, Deus, de tudo isso que eu ouvi, Pai, eu preciso que Tu renove a minha fé, a minha ousadia, a minha espiritualidade. Eu não quero brincar de crente, porque quem brinca de crente acaba no inferno. Eu quero estar contigo na glória. Eu quero que o meu nome seja escrito no livro da vida, apenas não no rol de membros de uma igreja. Olha o Senhor. Olha o Senhor. Cada um no seu lugar. Coloque sua vida diante de Deus. Deixa Deus mostrar o que precisa se mudar. Aquilo que Deus quer fazer através de você. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença. Nós nos humilhamos diante de Ti. Nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa apatia, a nossa frieza muitas vezes, Pai. Nós clamamos, vem com poder sobre nós, Senhor. Modifica a nossa sorte, Deus, restaura a nossa sorte. Transforma o nosso viver, Pai. Enche-nos com o Teu Espírito Santo, Pai. Para que nós possamos ser verdadeiros adoradores que glorificam o Teu nome e que fazem diferença onde estão. Nós estamos cansados, ó Deus, e nós queremos, Deus, nos inconformar com esse conformismo. Nós queremos nos conformar apenas com a Tua indignação, com as coisas que Tu queres mudar, Senhor. Nós queremos nos colocar na brecha, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos dá discernimento espiritual e sensibilidade para tapar as brechas da nossa vida, a fim de que o inimigo não tenha vez sobre nós e que nós possamos ser vitoriosos para a honra e glória do Teu nome. Assim nos entregamos a Ti e clamamos, aviva, Senhor, essa igreja, aviva a nossa vida, aviva a Tua obra, Senhor, e faça conhecida no meio do Teu povo, para que, Deus, as pessoas possam saber que Tu estás presente aqui e que aqui é um lugar de salvação. Assim nos entregamos a Ti e pedimos que nos perdoa, Senhor, tem misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém.